As contas públicas de novembro seguiram a dinâmica de piora e fecharam com o maior rombo mensal já registrado pelo Tesouro Nacional. Em 12 meses, o saldo negativo acumulado é 3 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Vamos ver isso então. O que acontece com as contas do governo central e de algumas estatais, excluindo a Petrobras e a Eletrobras, ou seja, as contas da União, dos estados e dos municípios estão no negativo. Contas públicas no acumulado de novembro, esse saldo é negativo, 21,7 bilhões. É o maior rombo mensal já registrado para o mês de novembro. Agora veja no acumulado de 12 meses, de novembro de 2004 a novembro de 2015. Olha este número. Astronômico, né? Menos 52,4 bilhões. Este é o saldo negativo acumulado. E aí eu chamo a sua atenção que este valor é 3 vezes maior, é o triplo do valor acumulado no déficit de 2014. Esse número aqui é 0,89% do PIB. Um monte de números para dizer que a situação das contas públicas não está nada bem. A questão é saber como esse cenário ruim das contas vai impactar no volume de dinheiro destinado ao crédito rural em 2016. Vamos entender isso agora com o economista do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigati. Felipe, muito boa tarde, seja bem-vindo. Como estes números, que são astronômicos, um número negativo tão alto, impacta na vida de todos os brasileiros e do agronegócio? Boa tarde, Kellen, tudo bom? Por aqui sim, me diga você como vai ficar a situação de agora em diante. Maravilha. Olha só, os números de fato chamam bastante atenção, é um grande déficit, tem aí um buraco simpático considerável nas contas públicas. E essa situação vai pegar todo mundo, desde as famílias, passando inclusive pelos produtores rurais. Como é que isso vai bater nos produtores rurais? Provavelmente o volume de recursos disponíveis para crédito, para qualquer outro programa, política pública envolvendo o setor, será menor ano que vem. Não estou dizendo que haverá cortes claros, porque até o momento eu não vi ninguém falando disso. Nenhuma conversa de bastidores, nenhuma conversa no cafezinho, não vi ninguém falando sobre isso. Porém, dado que a gente viu acontecendo esse ano, não pode ser surpresa para ninguém, caso ano que vem, esses recursos disponíveis para o setor sejam menores do que a gente teve esse ano. Agora, Felipe, a gente mostrou aqui um saldo negativo de mais de 50 bilhões de reais nas contas públicas. Quer dizer que a União, os estados, os municípios e algumas estatais não estão conseguindo fechar as contas. O que chama a nossa atenção é que o Brasil já tem uma carga tributária altíssima e você destaca que a arrecadação de tributos, de impostos, foi a menor da história. Exato. Então, a principal fonte que provocou esse imenso déficit é justamente queda na arrecadação. A arrecadação tem encolhido fortemente. Normalmente, qual seria a solução? Seria você cortar gastos na medida necessária para conseguir igualar a receita. Porém, os gastos do governo brasileiro, ele é muito engessado. Então, o espaço para você cortar, ele é bastante limitado. Ou seja, por mais que seja desconfortável, Kellen, é bom que todos saibam, dificilmente haverá uma solução para esse problema que não passe por aumento de carga tributária. Bom, então a gente está fazendo a leitura desse dado que está nas manchetes dos telejornais de hoje, está na manchete do Mercado e Companhia. Rombo nas contas públicas vai trazer duas consequências principais de acordo com a sua análise. A primeira delas para o setor do agronegócio é uma possível revisão no volume de crédito rural destinado para os produtores e para o setor em 2016. E o segundo, inevitável, é um novo aumento de tributos. Aumentar, a maioria dos economistas diz que vai. Eu quero saber quais são os tributos, na sua opinião, que a gente já vai se preparar para pagar mais, hein? Olha só, eu vou até brincar então um pouquinho com você, com o seu telespectador. Eu vou dar 4 opções, vocês podem escolher. Tem PIS/COFINS, tem imposto de renda, tem a CID e tem a CPMF. Qual que você prefere? Bom, eu não prefiro nenhum, Felipe. A gente preferia não ter que pagar tudo isso de tributos e ainda não ter um serviço público de qualidade, né? A gente vai continuar trazendo cada vez mais análises e pessoas especializadas como você para informar melhor ainda o nosso público. Volte sempre, um excelente 2016.
Bom 2016 para vocês também, Kelly. Obrigada, Felipe, do Centro de Estudos de Agronegócio da FGV, analisando o que significa este rombo nas contas públicas. Você já entendeu bem, né? Conta quem paga somos nós.